Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós temos vivido tempos incríveis aqui como Lagoinha Deerfield, como também no Ministério Rock. Mas antes da gente começar a palavra, eu quero falar rapidinho para honrar aqui aos pastores, a Pati, o pastor Diego, a sua família, o paizão, a mãezona, o Mateus, a Lu e entre outros pastores aqui da igreja. Nós, do Ministério Rocket, honramos vocês, amamos caminhar com vocês. Muito obrigada pelo sim de vocês e por vocês, literalmente, assim, honrar o Rocket, confiar no Rocket, confiar no trabalho dos adolescentes. Nós amamos vocês, muito obrigada. Mas, para finalizar rapidinho, eu quero agradecer você, voluntário, que esteve aqui com a gente nesses 3 dias. Aplauda mais forte. Eu sei que você pode aplaudir mais forte. Amém. Tanto os pais como os adolescentes, que entre outras pessoas que também pegaram essa briga aí durante um tempo, a gente estava aqui junto, correndo atrás, assim como o nosso pastor falou. Então nós honramos vocês, honramos o que vocês carregam. Nosso muito obrigada. O meu e o do Júnior, a gente agradece demais por caminhar com vocês, por vocês entenderem verdadeiramente o propósito, por vocês entenderem para quem vocês fazem. E não é para Júnior, não é para o Diego, não é para a Pati, não é para ninguém, é para o Senhor Jesus. Então nós te agradecemos mesmo de todo o nosso coração. Muito obrigada. Que Deus honre e recompense vocês. Amém? Então vamos para a palavra. Aleluia! Quando o Senhor nos deu esse tema, eu e Júnior, a gente estava no carro com a Nicole. E aí eu falei, Nick, como é que fala isso aqui em inglês? Porque eu ainda estou aprendendo, ano que vem eu já creio, já estarei falando fluente em nome de Jesus. Estarei estudando, mas não vamos entrar nessa parte. E eu falei, Nick, como é que fala isso aqui? É isso que a gente precisa. E aí a Nick, Laís, é assim que fala. Rise up. Aí eu, ok, então vamos embora, que esse é o nome que a gente vai colocar na conferência. E aí eu fiquei, Senhor, mas o que o Senhor quer para nós nessa conferência? O que o Senhor quer para nós? O que o Senhor deseja para os adolescentes, para a nossa igreja? E para a nossa igreja como Lagoinha Deerfield? E o Senhor falou, Laís, hoje, especificamente hoje, trazendo a palavra, o Senhor me trouxe, o tema dessa pregação é Desperta, ó igreja. Acho que você não entendeu. Desperta, ó igreja. E o mais interessante é quando a Jay falou comigo, eu não sabia que ela ia orar sobre isso. Então, assim, para você ver como estamos alinhados e andando com o que Deus quer falar conosco nessa noite. E assim como Ele tem falado com o Ministério Rocket, assim como Ele tem falado nas muitas pregações que o pastor Diego já vem trazendo para nós. Então, desperta, ó igreja. Levante, ó igreja. Mas abra aí, por gentileza, em Romanos 13, no versículo 11, por favor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha isso, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Sabe, é bem verdade que hoje, infelizmente, muitas igrejas se perdem e se ficam literalmente no sono. Laís, como assim no sono? No sono. Elas não despertam, elas não se levantam para algo que Deus já falou que ela fazer. Para algo que ela já foi direcionada para o Senhor fazer. E muitas vezes elas ficam apáticas para o que está acontecendo no mundo. Muitas coisas estão acontecendo. Muitas coisas estão fora do que nós acreditamos na palavra. E a igreja muitas vezes ela se esconde. Muitas vezes ela fica ali olhando a situação, achando que está tudo bem. E ela vai lá e ela não se posiciona. Porque muitas vezes ela fica apática a essa situação. E ela não entende qual é o verdadeiro papel, ou muitas vezes ela não entende a posição dela. E sabe, eu vim aqui te despertar.
Eu vim aqui falar com você que nós como igreja podemos e somos a diferença nessa geração. Você é a diferença nessa geração. Eu sou a diferença nessa geração. Você precisa ser a diferença nessa geração. Sabe, o problema é que a gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor e nós concordamos com tudo. Nós não nos posicionamos quando algo está acontecendo que vai contra o que a palavra diz. Porque nós achamos normal, tem nada a ver, isso é normal. Assim como tem uma canção, eita coisinha que faz crente literalmente se dá mal. Porque você acha normal. Você acha normal, porque meu filho tem 18 anos, ele precisa conhecer a vida sexual, ele precisa ter a vida sexual ativa. Porque ele tem 18 anos, os hormônios. Afinal, ele não precisa casar. Ele é homem, ele precisa levar as mulheres lá para casa. São várias, toda semana. É normal. E aí chega a outra semana, a minha filha chega com outro rapaz em casa. É normal. Meu filho vê pornografia. Eu vejo pornografia. É normal. Até quando nós vamos ficar apáticos do que está acontecendo? Até quando nós, como igreja, não seremos as pessoas que faremos literalmente a diferença onde pisarmos? Até quando você vai ver isso tudo acontecendo, o jornal pipocando de coisas ruins, e você não sendo a diferença para fazer a diferença onde você estiver? Até quando nós vamos achar normal tudo que está acontecendo sem nos posicionarmos como igreja? Até quando você vai achar, ok? Até quando? Sabe, literalmente eu quero te convidar a se levantar, a se despertar e a entender que Ele tem propósito para você, que Ele tem propósito para mim. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar para o que o Senhor deseja. Eu preciso me posicionar de acordo com o que a palavra diz. Se a palavra dizer não, é não. Se está errado, está errado. O que é certo, é certo. Nós temos que parar disso. Aí é mais ou menos não, é sim, sim, é não, não. E acabou. Nós precisamos entender o que a palavra diz ao nosso respeito. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E o que você tem feito? O que nós temos feito para ser embaixador de Cristo aqui na terra? Nós temos andado em santidade. Nós temos procurado cada dia mais ter um tempo com o Senhor Jesus. O que nós temos feito como igreja? Ele está voltando. Ele está voltando. E nós estamos apáticos com isso. Nós não estamos percebendo que as coisas estão acontecendo. O movimento está acontecendo. As pessoas, o coach está invadindo aonde vai. Não é a palavra. É as pessoas achando que é normal chegar no YouTube e falar o que quer sem ler a palavra. Só porque ele se expressa bem. E você tem o conhecimento, você tem a palavra de Deus. Mas você literalmente é preguiçoso e não quer pegar a palavra. Aí você precisa colocar no YouTube, eu amo esse pregador. Pim. Sendo que você pode abrir sua Bíblia. E ele fala com você. O que está faltando? O que nós estamos fazendo como geração que Deus nos entregou? O que nós estamos fazendo com nossos filhos? Com o futuro dos nossos filhos? Desperta, igreja. Desperta, igreja. Sabe, em Romanos 8:19 diz: o mundo geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dele. O mundo geme. O mundo espera que nós somos a diferença. Às vezes ele espera, seu amigo espera, a pessoa do seu trabalho espera que você haja diferente, mas você não age, porque você acha que é normal.
Chegou a hora de tomar uma posição. E acabar de vez, literalmente de vez, com a mornidão. É literalmente isso. Acabou. É buscar o que Deus entregou para você. É entregar a Ele o melhor para Ele. É viver para Ele intensamente. Sabe, eu trouxe alguns pontos, mas antes de entrar nesse ponto, eu quero falar com você que muitas vezes nós pensamos, e eu quero desmistificar algo com você sobre o lugar secreto. Uma coisa que eu tenho aprendido e tenho vivido cada dia mais, que o meu lugar secreto é o meu dia a dia com o Senhor Jesus. O meu lugar secreto não é assim, eu vou sentar 5 minutinhos, eu vou tirar o meu devocional e continuar mentindo, continuar roubando, continuar fazendo falcatrua, devendo ao meu irmão. Mas eu tenho 5 minutos, eu leio o meu livro de devocional. Afinal, eu tenho o meu devocional. Mas depois de 1 minutinho eu estou lá, falando mal do meu irmão. O lugar secreto é seu dia a dia. O lugar secreto é o nosso dia a dia. O lugar secreto é as suas atitudes. É o que Deus fala com você. Mas você precisa ter esse lugar secreto 24 horas. 24 horas. Algumas pessoas, elas literalmente dormiram no ponto. Eu não quero ser essa pessoa. E eu sei que você também não. Por isso nós estamos aqui como igreja clamando por Estados Unidos, aonde a gente está aqui. Porque nós seremos a nação, a geração eleita, que não estará dormindo, vendo as coisas acontecendo fora do contexto, fora do que a palavra diz. Porque nós nos posicionaremos. Aleluia! Sabe, eu estava lendo um pouco a Bíblia e percebi algumas pessoas que dormiram literalmente no ponto. E literalmente elas não pensaram. E sabe, Sansão dormiu no colo da Dalila. Jonas dormiu no seu momento de desobediência. Discípulos dormiram quando Jesus chamou para orar. Eutico dormiu no meio da pregação de Paulo e caiu da janela. É tempo de uma nova posição. É tempo de nos colocarmos literalmente na posição correta do que Deus deseja para nós. Sabe aquele despertadorzinho que você coloca no celular todos os dias? Muitas vezes para levantar no seu trabalho, 6 AM, não sei como o horário que você coloca. Mas ele só tem a função de te despertar. Agora, levantar, ele não tem essa função. Você pode colocar o seu horário lá, muitas vezes 6, 7, 6, aliás, 6, 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, porque a função de levantar não é do celular e muito menos de despertador. A função de levantar é sua. A função de levantar como igreja é sua. Nós, como os pastores da igreja, o pastor Diego sempre trazendo a palavra, ele sempre vai estar aqui te levantando, te ensinando, te direcionando. É como se fosse literalmente um despertador. Mas levantar e procurar obedecer a palavra é você. Procurar ter intimidade com Ele é você. Nós vamos te direcionar, nós vamos cuidar, nós vamos te servir. Mas se você não praticar o que a palavra diz, não adianta. É tempo de te levantar. É tempo de acordar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça o que o Senhor quer de mim. Eu vou para onde o teu vento soprar. Eu vou fazer o que o Senhor deseja. Se necessário for, direi não. Se necessário for, eu irei para onde o Senhor disser. Se muitas vezes eu quero dizer sim e o Senhor diz que não, eu direi não. Mesmo que não seja bom aos meus olhos. Porque eu sei o que o Senhor deseja e o que a palavra diz ao meu respeito. Sabe por que é difícil se posicionar como quem levanta diante de Deus? É porque estar de pé diante dEle e me levantar estar de pé diante dEle e me levantar diante dEle, existe compromisso e comprometimento.
E é duas palavrinhas que a gente não gosta, muitas vezes. A gente não gosta muitas vezes de ter um compromisso, de ter aquele tempo de orar. A gente não gosta muitas vezes de perguntar: Deus, é isso mesmo que o Senhor deseja para mim? É isso mesmo que o Senhor deseja que aconteça na minha vida? É isso mesmo? É esse trabalho que o Senhor deseja? É essas amizades que o Senhor deseja? Porque nós não gostamos muitas vezes do compromisso e comprometimento. Porque nós queremos sempre terceirizar algo que Deus colocou para nós fazermos. Nós queremos terceirizar, literalmente ver os testemunhos das outras pessoas e não ser o próprio testemunho. Eu trouxe aqui alguns pontos para a igreja, bem rapidinho. Deus está chamando a sua igreja para despertar para a oração e leitura da palavra. Voltarmos para o lugar secreto. Voltarmos a ter intimidade 24 horas. Ouvir Ele toda hora. Ter tempo com Ele em todo tempo e fora de tempo. Em Salmo 119:9 diz: como purificar o jovem o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra. Despertar para a santidade é romper com o pecado e viver a pureza. Em Efésios 5:14 diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É se afastando do pecado. Em 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. E dito isso, eu te pergunto: quem está sentando à sua mesa? Quem vive com você? Quem você leva para sua casa? Quem são as pessoas que caminham com você? As pessoas que caminham com você, elas vivem o mesmo propósito que você? Elas servem o mesmo Deus que você? Elas entendem o que é certo, o que é errado, como você entende? Elas olham para a palavra e dizem: eu amo meu Deus. Quem são as companhias e quem são as pessoas que você caminha? Elas têm te levado mais perto de Deus ou mais longe do Senhor Jesus? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir todos os dias. As más companhias, elas literalmente, elas corrompem algo que Deus colocou em você. Elas corrompem algo que Deus colocou no seu coração. Existem pessoas que não é mais para estar com você. Existem lugares que não é mais para você frequentar. E nós precisamos entender isso. Quem tem sido a pessoa que você caminha? Quem tem sido a pessoa que está com você? Você pode ligar para ela em todo tempo e pedir para ela orar por você? Ou ela nem faz isso? Porque o tempo inteiro que vocês sentam na roda é o tempo todo falando mal de pessoas. Porque o tempo todo que vocês se encontram é o tempo todo falando das pessoas. Porque vocês não conseguem falar de Deus, de Jesus, do amor que Ele tem. Será que essas pessoas merecem estar com vocês? Será que essas pessoas literalmente refletem o brilho do Senhor Jesus que você gostaria? Refletem o que o Senhor Jesus colocou para você fazer? Refletem com o propósito que o Senhor direcionou para você fazer? Essas pessoas necessitam estar com você? É um caso a se pensar sempre. Sabe? O problema é que nós, jovens, adolescentes, achamos que sempre estamos jovens, adolescentes, adultos. E nós adultos também, por que não? Sempre achamos que estamos certos. Sempre achamos que está tudo bem, tudo ok. E muitas vezes nós não esquecemos de perguntar o básico. Senhor, essa pessoa que caminha comigo, é o que o Senhor deseja? Ou começar a orar, eu acho que eu quero, é literalmente diferenciar a forma de oração. Senhor, coloque no meu caminho amigos que sejam amigos do Senhor Jesus. Coloquem no meu caminho pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Assim eu vou me desenvolver mais. Coloque as pessoas certas, assim como nós declaramos, no lugar certo, das pessoas certas. Comece a orar sobre isso. Comece a orar sobre isso. O problema é que a gente reclama demais, a gente fala demais, mas a gente não pratica o que a gente fala. E sabe,
O próximo que eu quero falar é se envolvendo na obra de Deus. Não basta acordar. É preciso agir. A gente pede, mas a gente não quer vir. No mínimo, adorar o Senhor Jesus 2 horas, no mínimo, uma vez por semana. E quando vem, sai rápido. Não tem comunhão com os irmãos. E quando vê que, hoje aquele pastor não me agradou. Aquela palavra não me agradou. Muitas vezes é uma palavra de confronto, por isso que não te agradou. Mas o que eu estou ouvindo ali, nossa, aquele louvor hoje foi difícil de ouvir. Aquela pessoa que canta ali, nossa, ela canta muito mal. Aí eu te pergunto, o que é que você veio fazer na igreja? Você veio adorar a Deus ou olhar o que está acontecendo? Nós precisamos desmistificar tudo isso. Nós precisamos entender para quem nós estamos servindo. Nós precisamos entender porque viemos aqui. Nós viemos cada dia adorar a Deus, aprender cada dia mais. Sabe? E precisamos também despertar para uma missão. Alcançar os perdidos e amar os que ninguém ama. Se chegar aqui na porta uma pessoa, uma prostituta, como é que nós vamos? Do jeito que ela entrar, às vezes vai entrar com uma roupa muito vulgar. Como é que eu e você vamos agir? E eu me incluo nisso também. Por que não? Nós vamos amar, vamos cuidar, vamos direcionar, ou simplesmente nós vamos fingir que não viu e a pessoa vai sair novamente? Ela vai sair do mesmo jeito que ela entrou, porque nós não fomos a diferença. E eu me incluo totalmente nisso. Não sei como eu agiria. Porque a gente usa como se fosse um cabresto, pensando que a gente está certo o tempo todo, sendo que a gente precisa seguir o que a palavra diz. Nós precisamos amar o nosso irmão, direcionar. E despertar para a esperança também é um ponto. Sabe? Levantar os olhos e crer que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós precisamos entender que muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Que muitas vezes a gente monta um cenário e muitas vezes não vai ser do jeitinho que a gente gostou. Eu sou um tipo de pessoa que eu penso e planejo tudo. Eu gosto muito de planejar o que vai ser meses e meses e meses ou talvez anos. É bom, é organizado. Mas muitas vezes eu me frustro porque eu não coloco o primeiro lugar, que é Ele. Nós temos que entender que Ele é a esperança. Ele é o futuro. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é o dono de tudo. Ele é a própria esperança. E nós precisamos estar firmados nele. Mesmo que os seus planos não sejam de acordo com os planos dele. Os seus planos não estejam de acordo com os planos dele. Algo que ele direcionou para você. Você precisa parar de ser uma criança birrenta, uma criança mimada e entender que ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para nós. Deus vai fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Mas nós precisamos ser uma geração eleita, uma geração que desperta, uma geração que se levanta para fazer os propósitos dele aqui na terra. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu me recuso a ser uma pessoa apática vendo essas coisas acontecendo. Eu sou muito intensa mesmo, eu já sei disso. Não tem problema, porque eu me recuso. Eu me recuso. Nós precisamos nos recusar a ver as coisas acontecendo e não nos posicionarmos. Não temos atitudes para mudar o quadro. Não temos a atitude de ser diferentes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei que você pode aplaudir mais forte. Aplauda mais forte. Aplauda mais forte. Oh, a Ele a glória. A Ele toda a honra, todo o poder. Sabe? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos despertar de atitudes. Nós precisamos despertar de práticas de vida. Nós precisamos despertar de posicionamento. Não é ouvir o outro fazendo, é fazer.
Não é dizer, ai, faça assim. Não, eu vou fazer. Não, é dizer, olha, eu fiz assim e vai dar certo. Não, meu irmão, é você pegar no colo assim, ó, pegar no braço do seu irmão e dizer, vem comigo aqui, ó, que eu sou cheia do Espírito Santo, então eu sei o que eu estou fazendo. É aonde você estiver. Tem alguém com dor de cabeça? Tem alguém que está com um problema, precisando de uma cura? É se você se posicionar e dizer, epa, eu sou cheia do Espírito Santo. Eu sei que em nome de Jesus eu vou orar e vai haver cura. Em nome de Jesus, aonde eu pisar a planta dos meus pés, as pessoas vão conhecer Ele. Porque eu tenho atitude, eu tenho posicionamento e eu tenho comprometimento com a palavra. Não entra na minha cabeça a gente entrar num local, muitas vezes as pessoas, é literalmente um crente 007, elas nem sabem que você serve ao Senhor Jesus, sabe por quê? Porque quando tem alguém com uma dor de cabeça, ou quando tem alguém passando com um problema, muitas vezes um divórcio acontecendo, você é incapaz de ir lá e mostrar o que a palavra diz. Você é incapaz de chegar e dizer, não, ei, a palavra está dizendo aqui, ó, que ó, eu preciso ser fiel. Você precisa amar as pessoas. Você precisa andar em santidade. Até quando a gente vai ficar se escondendo? Até quando a gente vai ver tudo acontecendo e a gente não se posicionando? É chegado a hora de mudar a posição. É chegado a hora de você mudar a posição. Encontrar com Ele e mostrar a Ele o que você... Mostrar às pessoas o que Deus direcionou para você. Aleluia! Aleluia! Sabe? E eu já vou chegando à conclusão. Foi ótimo. Glória a Deus pela vida do Steph. Amém. Não é só um momento de abrir os olhos. É um momento de firmar os pés. Não adianta a gente sair daqui com a boa palavra. Que bênção, o Senhor falou comigo. Que ótimo, foi bom, foi bom. Pregou legal. Tem uma dicção legal, dá para entender. Falou legalzinho. Pouco me importa. Eu quero que você saia daqui entendendo que você é cheio do Espírito Santo. Que você precisa literalmente se levantar. Que você precisa se levantar como cristão. Você precisa se levantar nessa geração e começar a fazer o que o Senhor mandou você fazer. E começar a entender que Deus já está fazendo grandes coisas. E você precisa se posicionar e entender o seu verdadeiro papel. Qual é o nosso verdadeiro papel? O nosso papel é literalmente mudar o ambiente. É literalmente mudar o quadro. É literalmente mudar aonde nós estamos. Nós precisamos ser a referência dessa geração. Você é uma referência dessa geração. Eu sou uma referência porque eu sou cheia do Espírito Santo. Eu declaro que essa igreja será cheia do Espírito Santo. Levanta, igreja, levanta. Vamos declarar ao Senhor Jesus. Levanta, tu que dormes. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Levanta, tu que dormes. Levanta, tu que dormes. Levanta, tu que dormes. Levanta, tu que dormes. Vamos! A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar.
Nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha reacender a chama em nós. Aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor, aviva no Senhor. Vem, Senhor, venha reacender a chama em nós. Que possamos entender o nosso verdadeiro papel. Que possamos estar centrados no que o Senhor deseja para nós. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, muitas vezes pelo puxão de orelha que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, ó Pai, por Senhor trazer um alerta nessa noite e dizer: levanta, meu filho, levanta, minha filha. Se posiciona para o que eu desejei para você. Se posiciona para o que eu já declarei para você. Se posiciona para o que eu já falei para sua família. Se posiciona, mulher. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque você não ora. Se posiciona na sua casa, homem. Se posiciona na sua história. Se posiciona e verás a glória de Deus. E verás a glória de Deus. Aleluia! Sabe, eu não posso sair daqui antes de fazer duas perguntas para você. Aleluia! A primeira delas é: obrigada, Espírito Santo. A primeira delas é: se você foi despertado nessa mensagem a mudar de rota, se você foi despertado por essa mensagem a literalmente a vir aqui e dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Se necessário for, eu vou mudar a rota. Se necessário for, eu farei tudo que o Senhor deseja. Se necessário for, eu vou mudar literalmente de país. Se necessário for, eu vou me posicionar. Se necessário for, eu preciso, Pai, que o Senhor me direciona. Então, se você deseja vir aqui na frente, eu quero te convidar a vir à frente aqui, pra gente orar junto. Se você ver isso que é um posicionamento, se você entende que isso é um posicionamento de vir aqui na frente, as coisas irão acontecer através da sua mudança e da sua posição. Se você quer vir aqui na frente, eu te convido a vir aqui. Se você quer vir aqui na frente, eu quero te convidar a vir aqui ao meio, pra gente conseguir ver você melhor, pra gente estar aqui orando por você, pra gente estar orando por você aqui. Nós temos pastores que te amam, que vão estar te direcionando. Então vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Aleluia! Eu vou esperar mais um pouquinho, porque eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais gente que está deixando de viver o melhor de Deus, porque não se posiciona. Eu sei que tem mais gente. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar mais um pouco. Aleluia! 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 Seus braços, vamos orar por essas pessoas aqui. Vamos agir como a palavra diz que nós precisamos agir. Vamos agir em amor e como irmãos, em comunhão que nós temos. Vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Senhor Deus e meu Pai, nós te entregamos cada um que está aqui, Senhor, se posicionando a uma nova vida, se posicionando para o que o Senhor deseja na vida delas. Que o Senhor vem, Senhor, sara todas as feridas, cura todas as feridas, cura a alma, cura a mente, cura o coração. Que o Senhor Jesus entra nessa mente cativa agora, Pai, e muda o quadro agora em nome de Jesus. Que elas possam se encher do Espírito Santo, que elas possam se posicionar para o que o Senhor deseja na vida delas.
Espírito Santo, que elas possam ter, ó Pai, a ousadia, a intrepidez de mudar o quadro, de mudar o quadro, de mudar o quadro da sua família, de mudar o quadro da onde ela está. Elas precisam se posicionar e o posicionamento delas está aqui, Pai. Sonda o coração, sonda o coração. Só Tu conheces, só Tu conheces. Entra neste lar agora, entra nessa mente agora e vem cá, Senhor. Vem, Senhor, modifica tudo na vassoura.